A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você, ainda numa matéria que nós chamamos em teologia de epístolas gerais, epístolas universais ou epístolas católicas. Bom, lembrando que pode ser chamado também de cartas. Dessas cartas ou epístolas do Novo Testamento, nós temos 7. São elas Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e a carta de Judas. Hoje vamos tratar da carta de Judas ou epístola de Judas. Lembrando que esse Judas não é o Iscariote, aquele que era um discípulo direto do Senhor e que o traiu. Esse Judas, tudo indica ser o meio-irmão de Jesus. De acordo com Marcos capítulo 6, versículo 3, Jesus tinha um irmão chamado Judas e também tinha um irmão chamado Tiago, além de ter outros irmãos e ter irmãs. Observe que quando o Judas ele começa a sua carta, no capítulo único, versículo 1, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele se apresenta como irmão de Tiago. Esse irmão de Tiago, Judas, também irmão de Jesus, Judas, logo diretamente, era o meio-irmão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Judas, ele vai escrever essa epístola ou carta entre os anos 66 e 80, e ela tem uma similaridade muito grande com a segunda epístola do nosso irmão Pedro. Você vai observar que, de fato, Judas e Pedro são os únicos a falarem de um lugar chamado Tártaro. Pedro cita por nome em 2 de Pedro 2 e 4, e Judas cita, ainda que não cite o nome, ele fala do lugar de aprisionamento de anjos, que está em Judas capítulo único, versículo 6. O Judas ele escreve para todos os cristãos de todos os tempos. Nós observamos ali uma forte ênfase, provavelmente os leitores conheciam bem o Antigo Testamento, para quem a carta foi enviada, mas ela é escrita para todos os cristãos em todos os tempos. Ele escreve essa carta num tom muito apologético. Ele diz em Judas capítulo 1, versículo 3, que ele queria escrever sobre a salvação comum, mas foi impelido a escrever aos irmãos para batalharem, para lutarem pela sua fé, ou seja, um tom apologético. Ele vai escrever essa carta, ou epístola, provavelmente para combater não só os gnósticos, mas os antinomianos. Quem eram os antinomianos? Os antinomianos eram aqueles que se opunham a qualquer lei, não simplesmente a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, não, mas a qualquer tipo de lei. Eles desafiavam a autoridade, não se submetiam à autoridade, eles difamavam a autoridade e eram entregues de fato à depravação sexual, à libertinagem. Nós podemos ver essa questão da prática sexual desregrada em Judas capítulo 1, versículo 4, onde mostra a libertinagem dessas pessoas, onde transformavam a graça de Deus em álibi para pecar, e eles renegavam até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e usando a graça como uma forma para viver uma vida de pecado, liberando-se para viver uma vida depravada sexualmente. E eles também difamavam a autoridade, não se submetiam à autoridade, eram insubmissos às autoridades, além de difamá-las. Podemos ver isso em Judas capítulo único, versículo 8 e 9, quando Judas vai dizer: eles difamam aquilo que não conhecem. E de fato eles faziam isso. E aí o Judas vai usar o arcanjo Miguel para mostrar que quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não usou uma palavra depreciativa, de baixo calão, para se referir ao diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. E aí ele faz esse contraste com esses homens que, mesmo sendo homens, eles usavam palavras de baixo calão e difamavam as autoridades. Então nós temos aqui o grupo combatido pelo nosso irmão Judas. E o Judas é muito interessante porque ele trabalha geralmente com a tríade na sua epístola. Tríade, ou seja, uma sequência de 3. Em Judas capítulo único, versículo 2, ele vai falar de uma tríade de qualidades. Ele vai dizer que era para os irmãos ter multiplicado na vida deles amor, misericórdia e paz. Olha só, além de ter amor, misericórdia e paz, tem que ser multiplicado na vida desses irmãos. Dos versículos 5 a 7 do capítulo único, ele vai mostrar uma tríade basicamente, ele vai mostrar, nessa tríade ele mostra o povo que saiu do Egito e morreu por causa da sua incredulidade e desobediência no deserto. Depois ele vai citar os anjos que pecaram e depois ele cita Sodoma e Gomorra, uma tríade. E aí ele mostra que esses acontecimentos não ficaram, o povo que saiu, eles se rebelaram, não ficou sem castigo, os anjos pecaram, não ficaram sem castigo. E também quando nós podemos observar esse terceiro ponto, onde ele mostra de fato que Sodoma e Gomorra também não ficou sem castigo. A ideia é: será que aqueles ímpios, aqueles homens que estavam vivendo de forma desregrada, vivendo uma vida sexual depravada, se dando a libertinagem e difamando as autoridades, não submetendo a nenhuma lei, será que eles ficariam sem punição? Não, o Judas mostra que se aquela tríade, as pessoas que saíram, os anjos, Sodoma e Gomorra, sofreram o castigo,
esses também, antinomianos, também seriam castigados. E aí é muito interessante que você vai observar que ele mostra no versículo 11 do capítulo único uma tríade também de pessoas ruins. Ele cita Caim, Balaão e Coré. Observe, nesse ponto também o Judas trabalha com uma tríade. É muito importante essa carta. Bom, aqui está um panorama basicamente da carta que o nosso irmão Judas escreveu. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.